texto, Efésios capítulo 2. Você coloca para nós aí, varão? A partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Próximo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, mas nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Continua. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundâncias, riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Preste atenção no 8 agora. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você que aplaude, glorifica o nome do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. João 1,16 vai dizer assim: e todos nós recebemos da sua plenitude, vírgula, e graça sobre graça. Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios 12,9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Hebreus 4,12, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. 2 Pedro 3:18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Tito 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o que todo crente conhece: em tudo dai graça. Se pergunte agora, o que é graça? Fiz uma pausa para você se perguntar: o que é graça? O que é graça? Graça, eu me perguntando a madrugada inteira e hoje de manhã a Deus. Eu só parei para descansar depois do almoço, dormir um pouco, por isso que eu cheguei com a cara toda mais inchada do que já é o normal. E Deus falando comigo: graça, favor, merecido. Graça, favor, merecido. Merecido nós? Não. Merecimento de Deus para conosco. Então se pergunte isso: favor merecido. Agora se pergunte: eu mereço esse favor? Eu mereço essa graça? De onde vem essa graça? Tito, eu li aqui,
E a graça se manifestou. Onde ela se manifestou? Quando ela se manifestou? Por que se manifestou? Então há vários questionamentos a se fazer sobre a graça. E quando a pastora leu aqui em Isaías, eu entendi o que Deus estava querendo dizer. Aí que eu fui entender o que Deus estava querendo dizer. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Não é para um, não é para outro, não é para os selecionados, é para todos. Quando ela se manifestou? Onde ela se iniciou? E por que ela é graça para todos? Aí eu tenho que ir lá atrás para poder explicar. Ainda no Novo Testamento. Certo dia estava Jesus se preparando para a ceia, praticamente 24 horas antes da sua crucificação. Jesus chama Pedro e João a uma conversa. Pedro e João, vem cá, faça favor aqui. Eu preciso que vocês vão até a cidade. Lá na cidade vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro com água. Quando vocês veem esse homem na cidade, vão atrás dele, sigam-o. Quando ele entrar numa casa, batam na porta e digam a esse homem: o mestre nos mandou até você. O mestre pediu que nos mostre o lugar onde está separado para ceia. Ou seja, Jesus já conhece esse homem. Jesus já teve um contato com este homem. E agora está direcionando a Pedro e João: vai à cidade e procura um homem carregando um cântaro com água. Mas perceba que naquela época, conforme a tradição da época, quem carregava cântaro com água era a mulher. Porque é a mulher que ia até o poço retirar água para levar para casa. Porque o homem está fora, trabalhando, buscando sustento, buscando alimento para pôr dentro de casa. Então, quando Jesus diz para Pedro e João: olha, procurem um homem carregando um cântaro com água, creio eu que isso pareceu estranho para os dois. Porque é algo incomum. É algo que não é visto todo dia, toda hora, com frequência. É alguém, esse homem é alguém que está fazendo algo diferente no meio dos iguais. É alguém que está fazendo algo que vai contra o padrão da sociedade. Então imagino que Pedro e João: mas por que um homem carregando um cântaro? E um cântaro cheio de água? Por que esse homem não está trabalhando, não está buscando sustento? Mas eles não questionaram Jesus, eles foram para a cidade, partiram. Jesus ali já estava se preparando para a Páscoa. Então, quando Pedro e João chegam na cidade, começam a procurar por esse homem. De repente, vê um homem carregando o cântaro e está seguindo ele. O homem entra numa casa, eles vão até a casa, bate na porta, um homem abre a porta e diz: o mestre nos enviou. Perceba que este homem, ele já é servo de Jesus. Esse homem, ele já é discípulo de Jesus. Este homem já faz algo que vai contra a sociedade, que vai contra o que a sociedade diz para ele fazer. Por quê? Porque ele serve a Jesus. E quem serve a Jesus não faz o que a sociedade manda, mas faz aquilo que o Senhor pediu para fazer. Faz aquilo que o Senhor direciona para fazer. Ele é servo de Jesus. E quando Pedro e João dizem: olha, o Senhor nos enviou e pediu para nos mostrar o lugar onde Ele vai preparar a ceia. Esse homem entra com Pedro e João, sobe até um subsolo. Quando eles chegam no subsolo, já tem uma mesa preparada, já tem cadeiras preparadas. Ou seja, o cenário da ceia, o banquete da ceia já está todo preparado para receber Jesus e os discípulos. O varão aqui já entendeu. O que eu estou querendo dizer? Quem é servo de Jesus tem que ser diferente. Quem é servo de Jesus tem que fazer a diferença.
quem é servo de Jesus, o mundo lá fora tem que olhar para ele e dizer assim: não, ele é diferente. Ela é diferente. Porque faz, anda, convive e age conforme Deus manda. E não conforme o que a sociedade diz para fazer. Então imagino que Pedro e João já ficou espantado, porque eles entram no salão, já está tudo preparado para receber Jesus e os discípulos. A mesa já está no lugar, as cadeiras já estão no lugar, o cenário já está pronto. Quando é mais tarde, se aproxima Jesus e os outros discípulos àquele ambiente. Jesus se assenta à mesa, os discípulos se assentam cada um no seu devido lugar. E ali Jesus começa a falar a respeito do fim, a respeito do que há por vir. Mas quando de repente, no meio da conversa, Jesus é o centro da mesa, Jesus está na mesa, eles estão em comunhão com Jesus, mas de repente Jesus, ele solta a seguinte frase: no meio de vocês há um traidor, no meio de vocês alguém vai me trair. Imagina agora esses 12 homens, 3 anos andando com Jesus, vendo Jesus fazer milagre, operar maravilhas, operar prodígio. De repente eles começam a olhar um para a cara do outro: será que é fulano? Será que é cicano? Será que é Tomé, que é incrédulo? Será que é Mateus, que era cobrador de impostos? Será que é Judas Iscariotes, que antes era assassino, matava, perseguia, colocava fogo? Não, será que é João, com esse temperamento dele? Não. Será que é os filhos do trovão? Queria que Deus mandasse raios sobre Samaria? Então, aquele grupo de amigos que andavam junto, conviviam, se relacionavam, dormiam juntos, subiam monte, onde Jesus colocava o pé direito, eles colocavam o pé esquerdo. Agora está um olhando para o outro falando assim: será que é fulano? Será que é cicano? A dúvida começou a tomar conta na mesa onde Jesus está. Um está olhando para o outro assim: será que é ele? Não tem que ser ele, não tem como outro. Talvez alguém olhou para Judas Iscariotes: tem certeza que é Iscariote. Não, tem certeza que é Mateus, é cobrador de imposto. Era traidor dos judeus, traiu para servir a Roma cobrando imposto. Até que Jesus vira para um: vai ser o primeiro que pegar do pão. O traidor, eu não vou falar quem é, mas você vai observar. Depois disso, Judas se retira. Jesus desce agora com os 11. Chega no pé do monte Getsêmani. Repita comigo: pela graça sois. Pela graça sois. Eu vou chegar lá para você entender. Quando chega no pé do monte, Jesus fala assim: olha, Pedro, Tiago e João vêm comigo, o restante fica aqui embaixo. Quando chega lá em cima, Jesus separa os 3: olha, vigiem e ora. Vigia e ora, vigiai e orai. Porque a oração sem vigilância, você tem que vigiar e orar. Mas ali em cima, Jesus começa a orar e falar com o Pai. Em um determinado momento, Jesus começa a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. A Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Alguns estudiosos vão dizer que naquele momento ali, Jesus sentiu a dor de uma depressão profunda. Naquele momento ali, Jesus está dizendo assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus está dizendo para Deus: Senhor, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não quero. Eu já pressinto o que vai acontecer daqui em diante.
Eu já sei o que vai ser de mim, o que vai acontecer comigo de agora para frente. Eu já sinto essas dores, eu já pressinto o que vai acontecer. É o lado carnal, o lado humano de Jesus gritando dentro dele. Você vai sofrer, você vai chorar, não vai ser fácil. Mas Jesus conclui a frase dizendo: contudo fazei segundo a tua vontade, Pai. Pai, eu não quero, Pai, eu não consigo, Pai, eu quero desistir, mas fazei a sua vontade e não a minha. Entenda que o seu mestre não desistiu, o seu mestre não parou, o seu Salvador não recuou. Pelo contrário, ele sentiu o que havia de vir pela frente. Mas está dizendo: Senhor, faça segundo a tua vontade, não a minha. Ali aparece a figura de Elias e Moisés. Creio que com uma forma de consolar o lado humano de Jesus. Não, você vai conseguir. Não, você vai conseguir. Não desista, Jesus, você vai conseguir. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, toda vez que Jesus estendia os olhos para o céu, o Pai ouvia. Toda vez que Jesus olhava para o céu, o Pai estava com o rosto inclinado para o teu filho. Quando ele foi batizado por João Batista: eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem me dá orgulho, a quem me traz felicidade. Ou seja, a todo momento que Jesus recorria ao Pai, o Pai estava de olhos voltados para ele, com os ouvidos atentos a ele. Quando eles descem do monte Getsêmani e encontram com o restante dos discípulos ali, de repente se aproxima Judas com os soldados romanos. A chave e o segredo que Judas direcionou para os soldados é: vai ser aquele a qual eu o beijar no rosto. Beijo significa intimidade, significa afeto, significa carinho, significa compreensão. Mas Judas vai trair Jesus no beijo. Ele beija o rosto de Jesus. E aqui que acontece uma coisa maravilhosa. Jesus vai dizer para ele: amigo, nem precisava você estar aqui. Jesus está virando para Judas e falando assim: amigo, você está me traindo, mas eu sou teu amigo. Você está me entregando, mas eu sou teu amigo. Amigo, nem precisava de você estar aqui. Nem precisava de você ter vindo aqui para poder me entregar. Jesus é entregue, Pedro se revolta, corta a orelha do soldado Malco. Jesus vem e coloca a orelha no lugar. Eu imagino a cara dos soldados vendo isso, pensando assim: por que a gente está prendendo esse homem? Por que a gente está prendendo esse homem? Jesus sendo levado, acorrentado, preso. Jesus sendo traído. Está liberando cura. No meio da traição, está liberando cura. No meio da traição, está agindo com misericórdia contra um traidor. E ali ele é levado na calada da noite para ser interrogado entre os fariseus. Um interrogatório. Ali ele já foi humilhado. Ali já bateram na cara dele. Ali já zombaram dele. Mas entenda uma coisa: você ser levado para ser julgado numa corte onde todos os juízes são seus inimigos, a sentença é certa. Culpado. E assim foi.
E ele foi levado depois para os líderes, autoridades romanas da região. Ali, no meio da autoridade romana, foi dito: não há culpa nenhuma neste homem, porque trazem ele à minha presença. Para os judeus ele era culpado. Para o romano, para a autoridade romana da região, não vejo culpa nenhuma neste homem. A graça se manifestou. Pouco tempo depois está Jesus diante de uma multidão. Do lado dele tem um homem chamado Barrabás. E ali a multidão começa a gritar bem alto: crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Por 3 vezes a multidão gritou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não sabia, aí você passa a saber a partir de agora. Barrabás sou eu. Barrabás é a pastora. Barrabás é você. Porque quando a multidão diz: libertem Barrabás e levem Jesus para a cruz não era para Jesus. A cruz era minha. A cruz era sua. Quando a multidão grita: liberte Barrabás, a multidão está gritando: liberte você e crucifique Jesus. Porque o pecado não era dele, o pecado era nosso. A iniquidade não era dele, a iniquidade era nossa. Então quando a multidão diz: libertem Barrabás, éramos nós que estávamos sendo libertos ali naquele momento, para que ele pudesse ir no nosso lugar. E assim foi dada a sentença. Ele foi levado para o meio de um pátio. Ali tinha vários soldados romanos já se preparando. Ali colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Agora faça isso aqui, ó. Faça isso aqui com o seu dedo. Cada espinho era maior que esse dedo seu. Era de 10 a 15 centímetros cada espinho da coroa. E não era uma coroa que a gente vê na internet. Não. Era como se fosse um capacete. Quando colocaram essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, para os espinhos poder fincar no crânio de Jesus, eles bateram. Para ir, assim não sairia facilmente. Então os espinhos adentraram dentro do crânio, no cérebro de Jesus. Um dos espinhos perfurou o olho de Jesus. Pela graça sois salvos. Ainda ali, colocaram ele sobre um tronco, com as mãos acorrentadas. Ali ele foi chicoteado várias e várias vezes. Naquela época o chicote ele tinha 10 fios. Cada fio tinha um osso de carneiro ou de ovelha. Quando aquele osso batia, arrancava um pedaço da carne fora. Só que aquela estaca que foi colocada ali, ela foi colocada ali exclusivamente para os judeus. Pergunte por quê? 1, 2, 3 e? Mais alto. 1, 2, 3 e? Porque o judeu, depois de passar pelo exílio, depois de passar por cativeiro, ele aprendeu a nunca mais se curvar e se dobrar a outro Deus, a outros deuses. Então aquele tronco foi colocado ali, porque quando o judeu começava a ser chicoteado, ele automaticamente começava a fazer isso aqui, ele começava a ceder. As mãos ficavam no tronco, ele ia cedendo, porque ele ia perdendo as forças. Chegava um momento que ele estava prostrado. Então a forma de Roma dizer: se você não prostra de boa vontade, vai à força. Só que, se você estudar a respeito, à medida que eles iam chicoteando Jesus, pegava nas costas, Jesus ia cedendo, começava a pegar na altura do pescoço, pegava na cabeça. Só que quando Jesus percebia que ele estava começando a se prostrar,
ele tirava a força de onde não tinha e erguia o seu corpo novamente em cima do tronco. Ele não cedeu em nenhum momento. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Ou seja, as dores que você deveria sentir, ele sentiu. Os açoites que deveriam ter sido nossos, foram nele. As humilhações, as zombarias, um espetáculo para os soldados romanos. Eles se divertiam, eles riam fazendo aquilo, dizendo: eis aí o rei dos judeus, eis aí o rei dos judeus. Saído daquilo ali, colocaram um tronco. Não é uma cruz igual a gente vê em algumas imagens, que ele saiu carregando uma cruz até o cavalo. Não, era um tronco que pesava cerca de 50 a 70 quilos naquela época. Carregava ele aqui, ó. Agora você imagina Jesus ensanguentado, sem força, chicoteado, parte das costelas já estavam à vista, mas ele está carregando o tronco pelo caminho. E durante o caminho a zombaria não acabou. Tem gente ainda dizendo: não, crucifica ele, mata ele. Tem gente ainda cuspindo nele. Mas a cada passo que Jesus dava até o Calvário, a marca de sangue ficava no chão. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim: não, o evangelho está muito sujo, estou vendo muita coisa errada dentro da igreja. Eu virei e falei assim: o evangelho é sujo sim, mas eu te dizer uma coisa, ele tem cor de sangue. Sangue. Você não entendeu ainda o processo da cruz. Ele é sujo sim, mas o caminho tem cor de sangue. Quando Jesus diz: o caminho é estreito, esse caminho que é estreito, ele tem cor de sangue. Porque cada passo que Jesus dava até o Calvário, a marca de sangue ficava pelo caminho. E a graça se manifestou. Quando chega lá em cima, no alto do Calvário, a cruz já está preparada. O buraco para colocar a cruz já está preparado. Só que tem um problema. A cruz não era para ele. A cruz não tinha medida de Jesus. O tamanho da cruz não era para Jesus. A proporção, a estrutura da cruz não era para Jesus. O tamanho da cruz era para mim. A medida da cruz era para mim. A proporção da cruz, reflita sobre isso, era para você. Mas a graça se manifestou. É uma mensagem diferente de todas que eu preguei aqui. Reflexiva, entenda isso. Então, quando chegam lá em cima com Jesus, a cruz já está no chão. Eles deitavam o prisioneiro sobre a cruz. Os buracos do prego eles já faziam antes, de forma antecipada, para ficar mais fácil de bater o prego. O prego só tinha que perfurar a carne, não tinha que perfurar a madeira. Facilitar, adiantar o processo do soldado. Então, até aí tudo bem, porque quando colocam a mão de Jesus, que batem o prego, perfura a carne e entra. Só que como a cruz não era para ele, era para Barrabás, era para mim, para você, quando esticam a mão do outro lado, a mão não chega. Não vai. A solução é: amarraram a corda no braço de Jesus e puxaram o braço dele, a ponto de deslocar o seu ombro para chegar até o local certo de colocar o prego. A graça de Deus se manifestou na tua vida. Juntaram os seus pés e pregaram os pés dele. Agora é colocar a cruz posicionada dentro do buraco. Eram cerca de 10 soldados para erguer a cruz, encostar ela. Quem trabalhou com obra sabe disso aqui. Nós você colocar uma escada. Quando coloca no buraco, é como se fosse um peso. Ela faz aqui, ó.
Ou seja, o peso do corpo de Jesus pendendo, com as mãos pregadas e os pés pregados. A partir daí, em todo momento ele tinha falta de ar, porque ele está com os braços estendidos, os pés presos na cruz. Então o corpo ia desfalecendo, ele ia fazendo isso aqui, mas à medida que ele ia fazendo aqui, começava a ficar sem ar no pulmão. Então ele tinha que fazer força nos braços para erguer de novo. Ergueu, tinha que fazer força nas pernas para continuar. Só que o corpo ia para frente. A todo momento Jesus tinha que fazer esse movimento. Mas ali na cruz teve uma hora que Jesus olhou para o céu e disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Pouco tempo depois, Jesus olha para o céu de novo, ainda na cruz, e vai dizer assim: Pai, por que me abandonaste? Durante todo o ministério de Jesus, ele olhava para cima, o Pai estava de olhos para ele. Ele orava e dizia: Pai, obrigado porque me ouviste. Quando Jairo já está morto, ele chega à porta do sepulcro e ora falando assim: Pai, obrigado porque me ouviste. Ou seja, Jesus já tinha orado antes a Deus pela ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou ali na beira do sepulcro, ele já tinha orado pela ressuscitação de Lázaro. Agora ele está agradecendo a Deus: Deus, Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. E eu estou dizendo isso aqui em voz alta para que esse povo acredite que o Senhor me ouve. Mas na cruz Jesus está dizendo: Pai, por que me abandonou? E quando Jesus está na cruz e Deus olha para baixo, Deus não vê o teu filho na cruz. Deus vê o pecado da humanidade inteira sobre a cruz. É como se Jesus olhasse para cima e o Pai tivesse virado de costas. Porque ali na cruz não é o teu filho, mas é o meu e o seu pecado. Porque era para eu e você estarmos lá. Era para Barrabás estar. Barrabás significa a humanidade. A humanidade inteira. Passa um tempo, Jesus vai dizer assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. A ira do Senhor veio sobre a cruz, para que a graça se manifestasse sobre nós. Passa-se algumas horas, vem o soldado romano checando se todo mundo está morto na cruz. Para acelerar o processo da morte, eles quebravam as pernas do crucificado, porque uma vez quebradas as pernas, o corpo prendia. Se ele não morresse por causa dos açoites da crucificação, agora ele morria sufocado, morria sem ar. Ele vem no primeiro está vivo, quebra as pernas. Vem Jesus, olha para Jesus, vê que Jesus está morto. Passa para o próximo, quebra as pernas. Volta em Jesus. Para certificar que Jesus estava verdadeiramente morto, ele pega uma lança e perfura Jesus. Essa lança perfura o lado. Quando ele retira a lança, sai sangue e água. Repita comigo: sangue, sangue. Aqui eu tenho que voltar no jardim do Éden. Porque lá no jardim, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, Deus agora vai liberar uma palavra. Essa palavra não é para Adão. Essa palavra não é para Eva. Mas Deus vai dizer assim: amaldiçoada está a terra. A partir de então a terra está debaixo de uma maldição. Veio da própria boca de Deus.
Só que quando o soldado perfura e retira a lança e sai sangue e água, o sangue e a água está caindo na terra. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, além de salvar a humanidade inteira do salário do pecado e da morte, o teu sangue está purificando e a água que sai do corpo de Jesus está lavando a terra inteira. Ou seja, não é só a humanidade que está sendo salva, mas a terra inteira está sendo purificada pelo sangue e pela água que sai do corpo de Jesus. A partir daí fica um buraco e o soldado tem certeza que Jesus está morto. Tem um buraco do lado de Jesus. A lança transpassou, ficou um buraco. E aqui é algo maravilhoso, sabe por quê? Nesse buraco que ficou em Jesus, não cabe um anjo, não cabe um serafim, não cabe um querubim, mas cabe um drogado dentro dele. Cabe um alcoólatra dentro dele. Cabe uma prostituta dentro dele. Porque Jesus vem, vinde a mim. Jesus diz assim, vinde a mim. Eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Ei, a cruz era para você, a cruz era para mim, mas a graça de Deus se manifestou. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. É pelo sangue de Jesus. Pelo sangue dele você é livre, você é nova criatura. Não sou mais eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. Hoje eu vim te dizer que pela graça você foi salvo, mas a graça se manifesta na cruz. Você foi salvo na cruz, você foi liberto na cruz. Escute esse hino, fique sobre seus pés. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Eu quero que você declare assim, que eu sou livre pelo sangue de Jesus. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. A graça de Deus se manifesta na minha vida pelo sangue de Jesus. Um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Você que de repente está na live hoje, entenda isso, você é livre. Você é livre pelo sangue de Jesus. O sangue que Ele derramou pela tua vida, o sangue que Ele derramou pela tua família, pela tua casa. Nada além do sangue te salva. É pelo sangue que a graça se manifesta. É através do sangue que somos salvos pela graça. Entenda isso. Olha, aceitos somos como amigos, aceitos somos como filho. Ele é o primogênito, o primeiro. Depois dele vem eu e você, vem tua família, vem tua casa. Entenda isso. Esse mês de agosto, lembre-se todos os dias, é pela cruz. Eu me mantenho de pé pela cruz. Eu venço as batalhas pela cruz. Eu me fortifico pela cruz. Paulo, a tua graça me basta. A minha graça te basta, Paulo. Se apegue a isso todos os dias. É pelo sangue, é pela graça, é pela misericórdia. Ele sofreu o que você não sofreu, entenda isso. Ele passou processos e dores que nós não vamos passar, mas Ele não desistiu.
Ele não recuou, ele não se entregou, mas disse: Pai, fazei segundo a tua vontade. Cumpra o seu desejo, Pai. Cumpra o teu plano, Pai. Cumpra a tua promessa. Ainda que eu sofra, ainda que eu sangue, ainda que eu seja morto, mas cumpra a tua vontade. Estenda suas mãos. Fala assim: eu sou livre. Oh. Fala: eu sou livre. Fala para: eu sou livre. Você é livre. Você é livre. De Jesus. Fala: eu sou livre. Eu sou livre. Cada gota de sangue, cada lágrima derramada, cada sacrifício, cada dor que ele sofreu é pela tua vida. Entenda isso, é pela tua vida. Esse mês de agosto é considerado um mês difícil, um mês doloroso. Lembre-se, no seu maior momento de angústia, no seu maior momento de dor, lembre-se no seu maior processo, que você é livre, porque a graça se manifestou. Pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Lembre-se da cruz todos os dias. O Senhor falou comigo isso a madrugada inteira. Talvez Ele quer falar com alguém específico para você se lembrar, para você não recuar, para você não desistir, para você não desanimar. Mas Ele te diz: a minha graça te basta. Hoje o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? Então você que crê, aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Você é livre. Sua casa é livre. Tua família e teus filhos são livres pelo sangue de Jesus. As palmas que louvam o nome do Senhor. Pastora. Glória a Deus. Solta um hino pentecostal aí, varão. Deixa o povo adorar a Deus. Aplauda Jesus, povo abençoado. Amém? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Irmãos, eu sempre digo, a parte difícil Jesus já fez. Amém? A nossa parte agora é só seguir os passos dele, crer nele, e nele a gente rompe o resto. Algum tempo atrás o Senhor me deu uma palavra com o tema graça e misericórdia. A graça e a misericórdia são irmãs, né? Porque enquanto a graça é favor imerecido, ou seja, eu não mereço, você não merece, mas Ele nos dá. A misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Porque a graça, ela entrega nas nossas mãos o que foi pregado aqui, a salvação por meio de Cristo. E a misericórdia não nos manda para o inferno. Declarando o quê? Que assim como a graça nos dá o que não merecemos, a misericórdia não nos dá aquilo que merecemos. Deu para entender? Amém? Então nós só estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Fecha os seus olhos. Uma palavra como essa faz você sair daqui mais leve, entendendo que o peso Jesus já levou. A cruz pesada, Ele já venceu os cravos, Ele já venceu a coroa de espinhos, Ele já venceu todas as pelejas e batalhas. O que nós passamos aqui, o apóstolo Paulo diz que não se compara com a glória que há de ser revelada.
Então que você possa sair daqui fortalecido por essa palavra. Pode aumentar, meu filho. Sai daqui fortalecido por essa palavra, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Sai daqui declarando: eu já fui salvo pela graça. Minha casa já foi salva pela graça. Minha família já foi salva pela graça. Pastora, mas meus filhos estão afastados, minha casa está bagunçada. Começa a declarar: a minha família já foi salva pela graça. O pastor fez questão de bater na tecla aqui. Não foi por um, não foi por dois, foi por todos. Esses todos incluem sua casa, sua família, seus filhos. Então declare: a minha casa já foi salva pela graça. E eu tomo posse porque Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A graça que te alcançou vai alcançar teus filhos, seu marido, vai alcançar sua parentela. Só continue crendo e caminhando, porque a sua fidelidade vai atrair os demais para o altar. Levante suas mãos e adore, levante. Verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Ele se entregou por nós. Ele sofreu em nosso lugar. Mas Ele não reclamou. Carregando uma cruz pesada, mas não reclamou. Ele não recebendo cravos de mais de 20 centímetros nos pés e nas mãos, mas não reclamou. Recebendo uma coroa de espinha que chegava até o crânio, mas não reclamou. Ele só gritou: Pai, está consumado, Pai, está consumado. Ele, lama sabachthani. Deus meu, porque desamparaste. Receba a graça nessa tarde para romper. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim verdadeiramente suas mãos. Espírito Santo de Deus, nessa tarde nós te damos graças pela tua palavra que foi pregada, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor trouxe ao nosso coração hoje, meu Deus, mais uma vez a lembrança de que só estamos aqui pela tua graça, já estamos aqui pela tua misericórdia. Eu quero te louvar porque eu sei que vidas entraram aqui cansadas, pesadas, mas o Senhor também disse aqui na tua palavra, meu Deus, que o Senhor é aquele que diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Que essa palavra de hoje, meu Deus, possa trazer força, ânimo e graça, para que as vidas que estão aqui, as vidas que estão em casa, possam permanecer caminhando, olhando para o alvo, Senhor, porque sabemos, meu Pai, que a nossa caminhada aqui embaixo, Senhor, ela tem um prazo de validade, Senhor, e sabemos que o Senhor está segurando nas mãos de cada um, e pela tua graça, Senhor, nós vamos avançar e concluir o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Meu Deus, obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por ter usado o teu filho como canal de bênção. Pedimos que o Senhor venha continuar abençoando ele, a casa dele, a família, o ministério. Continue usando ele com graça e misericórdia, com graça e autoridade. E que por onde ele passar, Deus, essa graça seja revelada através da vida dele. Sustenta o teu filho, meu Deus. Entra nas guerras, nas pelejas que ele não pode. E da mesma forma, meu Deus, que ele possa continuar, meu Deus, avançando pela tua graça. Eu apresento agora a tua igreja, o povo que está aqui reunido, o povo que está em casa pela live, aqueles que ficaram em casa, meu Deus, e que estão agora sendo apresentados em oração. Vai de encontro, meu Pai, quebra todas as resistências, joga por terra todo impedimento, papai, que todo jugo seja quebrado nos lares, nas famílias, meu Pai, e que o Senhor possa completar a tua boa obra. Profetizamos que o mês de agosto será um mês de bênção, de vitória, um mês de milagre, um mês de fortalecimento, um mês, meu Deus, onde o que tivermos que passar, vamos passar debaixo da tua graça, Pai.
E já iniciamos esse dia profetizando, meu Pai, que haverá testemunho de vitória na boca da tua igreja. Sustenta, meu Deus, quem está fraco, levanta quem está caído, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Meu Deus, o teu servo Isaías diz no capítulo 40, verso 31, que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é isso que eu declaro nessa noite sobre a tua igreja. Muito obrigada por tudo, papai. Nos leva para casa debaixo da cobertura do teu Santo Espírito. Nos dá, meu Deus, um resto, aleluia, de fim de semana abençoado. Dá um domingo de vitória para o teu povo. Que o Senhor possa ser com cada um, meu Deus. E que a tua graça, papai, continue sustentando a vida de cada um dos teus servos. Apresentamos o culto de logo, aleluia, Senhor, o culto de amanhã às 19 horas em tuas mãos. E te pedimos, continua, Senhor, nos direcionando em tudo. E que a graça e a misericórdia do Senhor permaneçam sobre a vida de cada um de nós. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos, certos da bênção e da vitória, em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Isso. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Amém? Tem alguém para Jesus? Todos já são salvos. Essa graça já te alcançou. Todos já são salvos. Amém? Então que Deus possa abençoar. Muito obrigada mais uma vez, evangelista Alex. Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Dando graça e usando por onde o irmão passar para a glória de Deus. As irmãs que nos visitam, sejam bem-vindas para voltar amanhã às 19 horas, tá? Onde nós estaremos aqui no culto da família, culto de louvor e adoração. Amanhã eu estarei aqui trazendo a palavra. Eu creio que Deus tem também algo para o nosso coração. E que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém? Posição de receber, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um nessa tarde, não só hoje, mas para sempre. Só quem crê recebe, diga